E aí, turma, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Como é que vocês estão? E aí, então, leram a carta aos Gálatas, né? Vi que muita gente colocou lá, eu li no grupo, né? Outros não leram ainda, mas vão ler. E como prometido, eu volto aqui com esse vídeo para falar algumas coisas, alguns apontamentos rapidamente, para deixar mais interessante até, né? Aumentar um pouco mais o nosso conhecimento, para a gente ter mais curiosidade, né? Para a gente voltar a ler a carta, inclusive com maior interesse, uma visão mais ampliada, né? Pois então, vamos lá. Paulo, ele vai escrever aos Gálatas, que estão, obviamente, na Galácia. Galácia era uma província, uma das províncias do Império, do vasto Império Romano. E ali, perto da Galácia, nós tínhamos a Ásia Menor, enfim. Toda essa região era dominada por Roma. E Paulo, ele vai, na sua primeira viagem missionária, junto com Barnabé, enviado pela igreja de Antioquia da Síria, tá? Pouco acima de Jerusalém ali, né? Então ele é enviado pela igreja de Antioquia da Síria. Na sua primeira viagem missionária, ele passa em alguns lugares, Chipre, sobe e vai para Galácia, tá, gente? Galácia, que era uma província de Roma. Vamos ver se eu pego aqui no mapa. Tem alguns mapas em algumas bíblias, né? E vamos mostrar exatamente isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha só, que interessante. Aqui está Jerusalém, né? Jerusalém, que tem a igreja de Antioquia da Síria, de onde Paulo e Barnabé saem para sua viagem missionária. E aqui você vai ver a região da Galácia, tá? A gente tem a Ásia Menor, tem a Galácia aqui, que é uma província de Roma. E tem várias cidades. E aqui na Galácia, Paulo vai instituir aqui várias igrejas, criar várias igrejas aqui na sua primeira viagem missionária, pregando o evangelho. Muitas pessoas se convertem. Paulo, então, vai voltar da sua primeira viagem missionária para Antioquia, a igreja que o mandou. É interessante, porque aqui na Ásia Menor nós temos várias cidades, né, que fazem parte da Ásia Menor, para onde Paulo escreveu. Paulo não escreveu só para uma igreja, escreveu para várias igrejas, provavelmente para a região mais aqui, ó, ao sul da Galácia, tá? Provavelmente para cá. Antioquia da Pisídia, diferente dessa Antioquia aqui que é Síria, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe. Então Paulo vai escrever sua carta missionária, sua carta logo após a sua primeira viagem missionária, isso por volta do ano 49 depois de Cristo, tá? Assim que ele retorna da sua primeira viagem missionária, depois de um tempo, obviamente, e antes do que está descrito em Atos capítulo 15, que é o Concílio de Jerusalém. Então, provavelmente, no espaço entre o seu retorno da primeira viagem missionária e esse concílio em Jerusalém, ele vai escrever essa carta aos Gálatas, tá? Então, ele vai escrever por volta do ano 49, como eu disse, né? E isso que essa primeira viagem missionária de Paulo, está registrada em Atos capítulo 13 e 14 de Atos dos Apóstolos, tá? 13 e 14 de Atos dos Apóstolos vai falar sobre a primeira viagem missionária. Já no capítulo 15 vai falar do Concílio de Jerusalém, da primeira reunião, né? Da primeiro concílio. Reuniu todo Pedro e Tiago e Paulo, Barnabé e outros judaizantes que estavam lá também, tá? Se reuniram ali para esse concílio, para decidirem exatamente sobre esses pontos que Paulo vai tratar na sua carta aos Gálatas. Pois então, o que aconteceu aqui? Depois que a igreja foi instituída, as pessoas se converteram a Cristo Jesus, os gentios, né? Porque gentios eram todos aqueles que não eram judeus, que eram de outros povos, que se converteram ao cristianismo. Todos esses que não eram judeus eram considerados gentios. Então, os gentios se converteram a Cristo Jesus, né? Pois bem, Paulo retorna e logo depois alguns judeus, alguns mestres dos judaicos lá, ou judaizantes, como queiram falar, como alguns falam, eles chegaram colocando uma carga pesada para o povo, para a igreja, né, instituída ali por Paulo e Barnabé, para aquelas pessoas que se converteram no evangelho. Eles estavam dizendo o seguinte: eles estavam inquietando aqueles novos convertidos na Galácia, impondo-lhes a circuncisão e o jugo da lei mosaica. Eram legalistas. Eles diziam, olha, para vocês ser salvos, vocês precisam se circuncidar. Vocês precisam observar ao pé da letra a lei de Moisés, né? Eles diziam que são requisitos necessários para a salvação.
E não foi isso que Paulo pregou, e não era, não era isso que dizia o evangelho pregado, né? Eles diziam que essas observâncias eram necessárias para o ingresso à igreja, né? E se você vai ler em Atos capítulo 15, versículo 5, observem exatamente esse versículo falando sobre eles, tá bom? Portanto, eles negavam aqui a suficiência da graça para a salvação. E Paulo, quando sabe disso, ele vai escrever a carta aos Gálatas. Primeiro, preste atenção, mostrar que a circuncisão lá do velho concerto nada tem a ver, gente, com a operação da graça de Deus em Cristo Jesus para salvação no novo concerto. Tá? E segundo ponto, para reafirmar aqui claramente que o crente ele recebe o Espírito Santo, com ele a nova vida. Tá? Essa nova vida espiritual por meio da fé em Jesus e não por meio da lei do Antigo Testamento. Beleza? Então, se você for observar bem, Gálatas ele vai ter até um tema, né? Um tema central, que é salvação pela graça mediante a fé. Salvação pela graça mediante a fé. Então, Paulo ele vai combater essas heresias, esses falsos mestres que vão perturbar a cabeça das pessoas, dos gentios convertidos, aqueles crentes. E você vai perceber também na leitura da carta aos Gálatas que Paulo está refutando ou rebatendo o que esses falsos mestres estavam falando contra ele mesmo, o próprio Paulo, né? Questionando o seu apostolado, e Paulo ele então vai rebater tudo isso. Ele vai até dar no primeiro capítulo ali, ele vai até fazer uma biografia da sua vida, da sua conversão, da sua transformação. Beleza? Então, basicamente, esses dois pontos. E eu acho que quando você vê isso, ouve isso, estuda isso, as coisas clareiam mais na nossa mente, né? Você começa a ler a carta, pois é, realmente, olha o que Paulo está dizendo. Então, Paulo está refutando isso. E se você for ler lá no primeiro capítulo, inclusive, Paulo está chamando a atenção dos Gálatas, dizendo assim, muito me admiro que vocês estão saindo agora do verdadeiro evangelho, depois de ter ouvido o evangelho, terem sido libertos, e agora vocês darem ouvido a essa baboseira, digamos assim, né? Essa baboseira aí dos judaizantes, né? Muito me admira que tão depressa vocês saem do verdadeiro evangelho para ouvir qualquer vento de doutrina. Beleza, gente? Deus te abençoe. É isso aí. Essa é a carta aos Gálatas, que serve para nossa edificação também. Porque quando a gente conhece o verdadeiro evangelho, gente, quando a gente é transformado pela graça, a gente não recebe a nossa salvação mediante as obras boas de caridade, observância das leis de Moisés, não. A salvação a salvação é pela graça, é esse favor imerecido que Deus nos concede, mediante a fé em Cristo Jesus. As boas obras, elas acontecem naturalmente na vida, ou por meio da vida daquele que de fato é transformado, daquele que de fato é convertido. Então a gente não deve dar ouvidos a qualquer vento de doutrina. A gente precisa conhecer a palavra, a gente precisa conhecer o evangelho, a gente precisa ler, estudar, meditar, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para não ser levados por qualquer vento de doutrina e assim perder a nossa própria salvação. Beleza? Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado e até o próximo desafio.